Você é batizado, varão? Pessoal, eu frequento desde pequeno a igreja, sou crescida na graça, Tá bom. Sou músico da instituição, mas ainda não sou batizado. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje, irmãos, eu estou aqui na cidade de Londrina, estado do Paraná, porque amanhã vai ter a ceia do Senhor. Primeiro a gente vai falar aqui sobre o vídeo que eu coloquei no início do canal, né? Sobre o vídeo aqui dos garotos jumpers, os irmãos aí da congregação que tem a sua... Alguns não querem nem que chame eles de influencers da CCB. Mas assim, que se denominam porque tem seu canal ou sua página, e assim o fazem ali arrecadando multidões para seguir, para ver o trabalho que eles realizam. Mas eu quero deixar aqui o vídeo de uma moça que foi, segundo ela aí, viveu a igreja com grande intensidade, porque ela fazia parte de uma família que viveu dentro da congregação ali, na época, e ainda acho que deve ter em algum lugar, não sei, aquelas casas que são dentro da congregação. E aí a gente vai soltar o vídeo aqui e a gente vai comentar logo depois. Então observe cada fala dela, que eu vou pontuar algumas situações depois desse vídeo. Em sequência do que ela falou, a gente vai comentar a situação do rapaz dizer ele que não é batizado ainda na CCB, né, com até uma certa euforia, alegria ali, né, quando perguntaram, e isso dá um alívio para ele, porque muitos têm isso como uma vantagem até para ele, né? Então observe aí o vídeo que eu vou comentar logo depois. Oi gente, hoje eu vou explicar pra vocês por que eu sou traumatizada com a igreja. Eu cresci e nasci na igreja CCB, Congregação Cristã no Brasil, a igreja que as mulheres usam véu. E quando eu falo que eu cresci, eu literalmente cresci, porque eu morava no fundo da igreja. Eu fui caseira da igreja por 8 anos da minha vida, então eu vivi a igreja de fato com o máximo de intensidade que era possível. Além disso, meu avô é cooperador, ele que atende os cultos, então a minha família tem uma certa reputação a zelar. E o que eu não gosto até hoje na igreja é a doutrina, porque a CCB é uma igreja muito rígida, uma igreja que prega muito sobre aparência. Isso era uma coisa que eu não gostava, porque eu queria ter a liberdade de poder cortar o meu cabelo, de poder fazer minha sobrancelha, de poder usar qualquer roupa que eu quiser. E na CCB eu não podia ter essa liberdade. Sem contar que eles também pregam umas coisas que eu acho muito errado. Não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão os crentes vão me matar. Mas quem já frequentou a CCB sabe do que eu tô falando, o que eles pregam. Eles falam que a única igreja que é a certa é a dele, que quem frequenta as outras igrejas vai... Isso eu acho muito errado, sabe? E eu não gostava, não gosto até hoje. É tanto que quando eu ia nos cultos, eu não tinha paciência nenhuma pra assistir, eu dormia sempre. E, gente, isso eu tô falando desde quando eu era criança, de verdade. Frequentar uma igreja por obrigação acaba gerando trauma, porque isso não é algo que as pessoas podem escolher pela gente, sabe? Tudo bem que eu era criança, só que eu já sabia que eu não gostava de ir, mesmo assim, eu era obrigada. E eu parei de frequentar a CCB durante a pandemia, porque os cultos eram online aí ficou mais fácil de não ir, né? Mas antes da pandemia, quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu lembro que eu chorava pra não ir na igreja. Só que mesmo assim eu tinha que ir, então... E também falavam que se eu não fosse nos cultos, o pastor, o cooperador, né? Eu falo pastor pra vocês entenderem. O cooperador ia vir na minha igreja, ia orar na minha cabeça, sabe? Eram umas coisas muito doidas. E é por isso que eu não gosto da CCB. Não gosto mesmo. Eu entendo que muitas pessoas se sentem acolhidas nessa igreja, mas eu não me senti. Sem contar que hoje em dia, hoje que eu saí da CCB, eu tenho a liberdade de cortar meu cabelo, de fazer tatuagem. E se eu entrar numa CCB com o braço todo tatuado, sendo neta de cooperador, os olhos tortos que eu vou receber é um absurdo só de pensar. Hoje em dia eu não frequento mais, eu raramente vou. Eu não sinto falta nenhuma, de verdade. Eu sinto, na verdade, um alívio no meu coração de não frequentar mais aquele lugar. E desde então eu não encontrei uma igreja que me cative, que eu me sinta em casa estando nela. Já frequentei algumas outras, já fui na Lagoinha, já fui na Assembleia, já fui na Católica, mas nenhuma dessas fez o meu coração ficar quentinho. Eu acho que eu ainda não encontrei a minha igreja. Na verdade, eu não tô procurando, né? Mas na hora que for pra ser, vai ser. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Ah, e pra não falarem que eu só falei mal da CCB nesse vídeo, eu gostava de ir na igreja pra cantar. Era a única parte que eu gostava. Beijo, tchau. Veja que ela viveu a igreja com o máximo de intensidade, é o que ela fala. Irmãos, aqui tá meio escuro e eu não tô no estúdio, então pode ser que eu não consiga expressar da maneira que eu queria sobre esses vídeos.
Mas ela fala que viveu o máximo de intensidade a igreja. Então a gente vai falar aqui sobre religiosidade, sobre o sistema religioso, a diferença de graça de Cristo, a diferença do Evangelho de Cristo e denominações, placas, movimentos, organizações, comunidade religiosa, comunidade em Cristo. Viveram intensamente, é porque ela observou e testemunhou situações ali com a própria família, né? Os avós, o avô sendo cooperador, é o que ela fala. Então os pais também, claro, sendo da denominação, convida para ir até a igreja. Ela vê as situações de outros na igreja, testemunha casos com o avô. E, enfim, o que você puder imaginar, sendo dentro do pátio da igreja ainda, né? Se o rapaz ali, Jumper, fala que nasceu e cresceu na graça, né? Imagina ela literalmente viveu dentro da graça. Se a gente fosse falar assim, né? Situações de graça e denominação. O avô dela era cooperador, ou não sei. Situação complicada, quando ela fala assim que ela tinha uma reputação a zelar. Quando as pessoas dizem dentro da congregação que a salvação é individual, sempre é quando julgam algum próximo ou julgam o outro, a salvação parece ser coletiva, porque a igreja, o que o ministério desaprova, tira fora, disciplina, ou sai da igreja, eles falam que saiu da graça, condenam, julgam aquele que está fora. E muitas das vezes, isso que eu falo, irmãos, não é generalizando, tá? Tem pessoas diferentes, eu sei que tem. A gente fala assim para que isso acabe. E vem pessoas com raiva aqui, porque parece que quer que continue essas coisas. Aí a pessoa fala assim que a salvação é individual. E nesse caso aqui, eles parecem que cuidam da vida das pessoas, porque não é individual mais. Ela tem uma reputação a zelar, porque um parente dela, ou alguém, era de um ministério, então tem que causar uma aparência. Reputação, o que quer dizer aqui? É uma aparência de família comportada, de casa que está sob o controle do líder. Antigamente o líder perdia até o seu cargo se um filho se desandasse por mundo, né? Teve casos assim aqui na minha cidade, depois os irmãos foram atrás, viram que não tinha quem segurasse o filho mesmo, então não era um problema de um pai que criou corretamente, né? Mas tem vários casos agora que não tiram mais o cargo, de filhos que deram muito trabalho. Mas ela tinha uma reputação a zelar. É a aparência, e aí a individualidade dela com Deus já não é mais só dela, é o que o povo vão observar. Ela disse que não gostava da igreja, o que ela não gostava da igreja é a doutrina. Aí as pessoas ficam bravas. Tá vendo? Ela quer viver do jeito que quer no mundo. Só que existe uma questão na religiosidade, da denominação. Eu sei que não são todos anciãos que é assim mais, nem cooperador, que entende que, né, no próprio estatuto, no próprio circular que fizeram para os cooperadores e anciães, né, falar que caminho não é aquilo que você vê como uma doutrina na igreja, por mais que você ache que a doutrina que tem na denominação é o caminho, ela não é. Isso está, eu já postei aqui no canal, tem os documentos na congregação, quem quiser vai perguntar para o cooperador, né, se ele falar que não, ele está mentindo ou ele não entendeu o que estava na circular. Mas caminho não é a doutrina, então você não pode julgar ela pelo que ela está falando. Até porque Cláudio Marsola, antes de sair, uma das coisas que ele falou, que eu achei interessante, claro que disse muitas coisas que o povo tirou sarro, achou que estava errado, mas no meio esses erros e acertos, ele falou, a maior doutrina é o amor. Porque tem muita gente que fala, fulano pinta a unha, tem o vídeo dele, eu só não vou colocar aqui porque dá muito trabalho essa edição, eu não tô no estúdio. Ele falou que tem gente que olha o cabelo, olha o vestido dessa irmã, olha não sei o que, a maior doutrina é o amor. Então, aqui ele anula tudo, claro, como um mandamento de Deus que é real, porque e dá trave no olho quando fala, tire primeiro a trave do teu olho, depois você julga o teu irmão. Muitos não conseguem fazer isso, ele cuida mais do próximo. Então a moça experimentou dela tentar viver de aparência por ter um parente dentro da igreja que é da congregação, porque essa tal doutrina ela deve ser seguida à risca, e toda a canalização dela do que é Deus, do que é Cristo, do que é conversão, do que é graça está sobre a congregação e o que o povo vai falar ou não, e é onde isso causa o quê? O não fé. O não fé. Isso não é uma fé real em Deus, em nosso Senhor Jesus. Isso não é evangelho. Eu sei que dentro da congregação as circulares mudaram isso tudo, mas isso leva um tempo, porque tem pessoas ali dentro mais velhas que às vezes uns movimentos, um ancião, e vocês vão ver sobre o meu caso, o que está acontecendo, você vai ver que essas pessoas não aceitam o próprio ensinamento da igreja,
e muitas das vezes não obedece o próprio líder maior lá no Braz ou do conselho. Ela diz que na CCB ela não tinha a liberdade que ela queria, né, de cortar o cabelo, e aí ela vai entrar numa situação aqui perigosa, né, uma situação difícil que é a religiosidade. Aí ela tinha vontade de cortar o cabelo, fazer uma tatuagem. Enquanto a gente caminha aqui pelo lado da vaidade, que muitos acham que essa vaidade é só exterior, quando um jovem, por exemplo, que era batizado, uma moça de repente corta o cabelo, por vaidade, alguns julgam, vai falar, né, cortou o cabelo, mas existem outras vaidades escondidas dentro das pessoas. Então isso aqui é relativo, isso também não é alguma coisa para você comparar o seu irmão se ele está certo ou não. Só que essa liberdade, muitas das vezes, também ela é uma vaidade que não faz bem. Não existe aquelas mulheres que, quando eu trabalhei com o meu salão de cabeleireiro, se ela não saía do salão para fazer o cabelo, ela trocava direto a cor, queria que você alisasse, e quando já estava liso, o cabelo já não estava suportando mais, mas toda semana estava ali. E aí isso faz mal para a pessoa. Ela começa a encher o corpo de tatuagem, nunca tem fim, furar o corpo para todo lado, e essa vaidade a torna escrava. E nessa situação, né, de alguns extremos, acaba com que algumas pessoas partam para o outro extremo de segurar um jovem, um adolescente para alguma coisa, não saber conversar. Ah, não, é porque a igreja não quer que você seja assim. Porque o ancião, você não viu o ancião pregando lá, você não viu falando pela palavra, mas isso dentro dela ainda não existe a conversão em Cristo, então ela quer viver dessa maneira. Ela quer viver assim, muitas vezes escravo, sem saber que ela está sendo escrava de algo deste mundo, mas porque você ensinou para ela a denominação, a religião, não Deus, não Cristo. Não teve uma conversa, e primeiro dessa conversa, primeiro de tudo é o amor, né? E você fala que a instituição dela está errando em fazer isso daí, às vezes ela não quer ouvir, mas ela já apanhou do pai e da mãe, ela já apanhou, muitas das vezes porque ela não queria ir para a igreja, ou porque ela cortou o cabelo, e ela passou muitas opressões, muitas das vezes, porque ela não queria ir para a igreja, ou porque ela em vez de ir na igreja, ela queria ir numa festa de aniversário, ou em algum encontro que ia ter ali na escola, e o pai e a mãe, não, isso não é lugar de crente, você não vai ali. E pessoas passou por isso antes de batizar, essas obrigações, depois de batizar foi pior ainda, porque aí o castigo, que a experiência de graça e com Deus, experimentar Deus, da correção da sua vida em Cristo, passa a ser dos pais. Os pais é quem bate, quem pune, porque está fazendo errado. Aqui ela entra numa situação que ela fala que a única igreja certa, né, que fala na congregação é a deles, e ela não concordava com isso, né? Isso vocês veem que ela não concordava em chamar a igreja de graça, né, só a congregação que salva, e até então ela vem falando muito sobre denominação, né, porque na cabeça dela não traz ali evangelho, ela está sendo ali o tempo todo, dentro do coração dela está associar Deus com denominação, com a igreja e com a congregação principalmente. Né, tudo que ela vivenciou e ela ouviu. Isso aí dela falar que ali não é o único caminho, já é um passo muito grande, que ela não concorda com ele falar que é o caminho. Aliás, no começo desse vídeo, ela fala que ela cresceu dentro da igreja. Quando fala dentro da igreja, é dentro da congregação. O rapaz, os jumpers, o pula-pula, ele vai falar ali, né, ele falou ali que ele cresceu dentro da graça. Então essa moça, embora ela não vá mais na congregação, ela está com um passo à frente dele até. Então, essa obrigação que os pais fazem, por um lado vemos um rapaz que quer viver a maneira que quiser, sendo um músico, porque não é batizado, né? E por outro lado vemos aqui que ela sofreu uma obrigação de ir, ela não tinha prazer em ir na igreja para louvar a Deus, para adorar a Deus, o que muitos fazem. Até hoje alguns fazem, mesmo sabendo que as pregações nem sempre são pregações que vêm de Deus, que é a inspiração da Bíblia, que você leva a Bíblia, né, do seu entendimento, e que é o crescer na graça e no conhecimento, você leva a Bíblia para a igreja e o Espírito Santo ajuda você a entregar aquela mensagem. Muitas vezes você vai na igreja, você não vai experimentar disso, e até em outras denominações, mas, né, você vai lá para louvar a Deus, né? Então é muito complicado essa situação. E ela se preocupa com a aparência dela, porque o aparente ser do ministério, né, ela tem essa preocupação com entregar uma outra aparência, e hoje ela tem um alívio de não ser mais a congregação que foi depois da pandemia, que daí elas não obrigavam ela a ir, né, porque tinha que ficar na casa, e
Veja a situação, a pessoa chega a ter uma repulsa só em saber que está chegando o horário de ir no culto e os pais vão chamar para ir, porque ela não tem a conversão, ela não conhece a graça, talvez ela não vê Deus como determinante para que ela vá na igreja obrigatoriamente, porque alguém está mandando ir. Para ser próximo a Deus tem que estar dentro da igreja, que isso não adianta, muitas vezes são filhos e pessoas que são criados dentro da igreja e na primeira oportunidade eles vão sair mesmo e vai fazer o que nunca fizeram ainda aí fora. Então isso não é um fator determinante, você vai levar até quando você pode. Se um filho seu quer ficar na casa, você sabe que vai ficar na casa, talvez brincando ou assistindo ou fazendo uma outra coisa, você não deve carregar por obrigação estar dentro da igreja. Porque isso não vai ser culpa sua. Você fez o que você pôde fazer. Isso precisa ter diálogo, você entendeu? E não raiva, não ódio. Aí ela vai chegar uma hora na vida dela que ela vai decidir isso mesmo. E você não vai mandar mais nada. Mas essa obrigação aí causa na pessoa um repúdio, né? E faz mal até pra pessoa. Só que alguns falam, mas eu carreguei quanto pude, ela agora tá lá. Isso foi com o seu filho. Nem sempre funciona assim. Nem sempre os extremos que chegam, alguns batem no filho para poder ir na igreja, punem ele com algum castigo. Nem sempre isso aí Deus vai se agradar de você. Quem está correndo um grande risco de estar fora do que Deus exige de uma pessoa, de um pai e mãe, né, cuidando de um filho, isso aí pode estar muito fora e é algo que Deus não se agrada de maneira alguma. Essa punição do filho porque ele não quer ir para a igreja. Você pode ir para a igreja, fazer a sua parte, conversar com o teu filho sobre Deus, sobre Jesus Cristo, você está fazendo algo muito melhor do que só levar até lá, só levar por obrigação. Você vê que ela está falando sempre sobre igreja, porque ela fala que ainda ela não achou uma igreja, na verdade ela não está procurando, e já frequentou outras igrejas, e não sentiu no coração, ou seja, a pessoa está voltada ao que é adorar a Deus, a uma denominação, a uma instituição religiosa. Ela ainda não teve essa experiência de conhecer a graça, de conhecer a Cristo. Talvez nunca alguém explicou, ou nunca isso entrou dentro do coração dela, a fé verdadeira, o verdadeiro crer, o que transforma a pessoa. E o que faz a pessoa querer cultuar a Deus. Estar diante de uma comunidade com irmãos, amando o irmão, participando do irmão de ceias e muito mais. E isso causa a liberdade de viver em Cristo. A liberdade de sair das amarras da ilusão deste mundo. Nada por obrigação. Então ela ainda está em procura de algo, um lugar. Quantos não são assim? Saí da CCB, agora não sei onde congregar. Porque ele ainda não vai encontrar, porque ele vai achar liturgias, modos de cultuar diferentes, pessoas diferentes, pastores com outra mentalidade. Então ele está sempre procurando um lugar em si. Nunca é para Deus. E alguns não acham mesmo, não se adaptam por um movimento que existe ali e quer estar na casa. E você vai julgar esses? Também não tem como, irmão. São individualidade de pessoas. Não podemos olhar um e outro e julgar o que está dentro da congregação, que tem irmãos de grande... Eu tenho irmãos meus de grande estima ali dentro, conhecidos, grandes irmãos, e você vai julgar porque está ali dentro? Tem pessoas ruins e tem pessoas muito boas. No final do vídeo ela fala que ia ali para cantar, gostava de cantar. Ela não olha você como não entendeu. Cantar. Isso não tinha ela como um louvor, talvez. Um adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque isso a faria querer o tempo todo continuar com esse louvor dentro da congregação ou outra denominação, né? Uma maneira de estar junto em comunidade, louvando a Deus de coração. E isso não veio dentro dela. Ela explica a situação como gostando de cantar. Agora vamos falar sobre aí a situação do jumper aí, do pula-pula. Esse irmãozinho, na situação que ele está... Na verdade, o cooperador de Marília, por ter um cooperador em Marília, fala que o primeiro passo antes do batismo é a conversão. E isso, de fato, é real, né? As pessoas levam algum testemunhado na igreja, vão levar alguém na igreja. No primeiro dia de batismo, eles ficam lá esperando que algo aconteça, e às vezes é de outra denominação, até a pessoa já é batizado, né? Agora está vindo o conselho para não forçar mais ninguém, mas por muitos anos teve esse forçar o rebatismo, que é levar lá porque o batismo da Assembleia não está certo, o batismo em tal lugar não está certo, esperando que chame. Então tem muito desses casos, que daí no primeiro dia que a pessoa vai, a pessoa muitas vezes tem o vício, tem alguma coisa, né? Eu já ouvi ancião falar, não, venha como você está, ou seja, se fuma, eu já ouvi falar, né, se bebe, depois Deus vai fazendo a obra. Só que, irmão, de fato,
este jovem, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode estar participando de carnaval, de festa, de qualquer... até onde ele foi, lá do rancho, e ele não vai ser condenado, ele não vai ser falado que ele está fora da graça, né? Porque teve casos antigos até que falavam que depois que se batizasse e a pessoa pecasse, e o pecado geralmente para eles é só o pecado sexual, o resto é tudo faltas e fraqueza, aí voltava todo o pecado do passado na pessoa. Ou seja, aquele batismo que era cancelado os pecados do passado, mas se cancelar também é porque você anulou a sua vida que você levava antes, pela genuína conversão em Cristo, querer viver uma nova criatura. E você vive a nova criatura de coração, porque agora em diante aquilo que estava acontecendo na sua vida, as amarras de um velho homem, não vai mais existir, porque você quer uma nova vida. Então a pessoa ali, no caso dele, está dentro da igreja, né? Perguntaram para ele: você é batizado? Né? E ele respondeu que ele frequenta desde pequeno, é crescido na graça, e é músico, frequenta desde pequeno, crescido na graça e é músico, mas não é batizado. Então, crescido na graça, o único lugar na Bíblia que fala isso é onde fala crescer na graça e no conhecimento, que é algo que você experimenta das coisas vindas do Senhor, da nova aliança com Deus, da nova criatura. Você quer ser uma pessoa nova, então você cresce na graça, conhecendo da multiforme, as mais variadas provas de conversão, de novo valor diante da vida. E isso é crescer na graça, isso é aproveitar da graça como transformado, né? Uma pessoa que ela tem cada vez mais uma maturidade espiritual. E outra situação, crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento é o que é passado muitas vezes até para o próximo, como testemunha de nova criatura. Crescer na graça para ele é a situação de estar ali dentro da CCB, né? Com cultos da CCB, junto com o pai levando, é aquela situação da menina, né? A menina está melhor que ele porque ela morou na graça. Vocês entenderam? Então é uma situação ali complicada quando você associa estar dentro da igreja como dentro da graça, ao mesmo tempo você não quer batizar. Você ouve falar de Cristo, ouve falar do amor de Cristo, você ouve falar ali dentro que Cristo deu a vida por você, né? Mas você não quer batizar. É como se o mandamento que existe, né? O mandamento de ser batizado, ou seja, é a fé que te salva, é a fé em Cristo. Quem crer e for batizado, primeiro vem o quem crer e for batizado, porque também não adianta os batizados que não creu. É claro que muitas das vezes, ao longo do tempo, aqueles que foi chamado por pressão dentro da igreja, aí ele errou, saiu lá fora, às vezes ele vem a experimentar mesmo Cristo depois, e daí já não tem mais liberdade ali dentro, porque eles achavam que aquele que antes não era batizado podia fazer tudo, e depois de batizado ele já não pode pecar mais. Então pecou, já era, caiu fora, está condenado. Mas muitas vezes esse que foi pressionado ou era muito criança na época, muito jovem, ele entendeu a graça mesmo no futuro. Ele entendeu o abraço de Cristo com ele, a realidade da morte de Cristo lá no futuro. Mas dentro da CCB vai ser sem chance alguma. Veja bem essa situação do quem crer e for batizado. Batizado é um mandamento. Quem crer, primeiro vem o crer. Depois, se for batizado, será salvo. Né? Porque existem os dois extremos. Aquele que verdadeiramente crê, ele quer ser batizado. Ele vai ser batizado porque ele sente uma nova aliança, algo dentro dele assim, que está enraizado ali dentro, com tanto amor a Cristo. Ele quer mostrar isso à comunidade, que é o propósito do batismo, a demonstração de fé. As águas ali que limpou o pecado da pessoa em si, porque isso pode batizar milhares de pessoas. Denominações faz isso, algumas aí, a todo momento, sem ter uma explicação antes, sem ter uma conversão antes. E então não vai adiantar nada. Primeiro vem o crer, e for batizado será salvo. Mas quem não crê, nem fala aí quem não é batizado ou não, é quem não crê será condenado. E isso é fácil entender. Na cabeça deste jovem, muitas das vezes, que faz essa barganha com Deus, ele vai deixar para batizar depois que ele já tiver mais velho. E que de fato, dentro da congregação é até melhor, porque se ele fizer isso antes, ele vai ser condenado. E ele ali do jeito que ele tá, ele vai tocando, vai tocar na reunião de jovem, vai ter todo o amor da irmandade, vão fazer oração na casa dele para ele ser batizado, enquanto um jovem que senta do lado dele,
perdeu a oportunidade, porque às vezes até por fofoca de alguém foi lá contar que ele errou, ou ele mesmo falou pro procurador que houve uma fornicação, talvez, ele tá o resto da vida condenado. Então se ele tocava do lado desse jovem, esse jovem pode até tirar sarro dele que ainda continua tocando e vai tocar até os seus 60 anos, depois ele vai batizar. A congregação tá tudo certo se for assim, né? Ele faz, experimenta dessa vida, ele farreia, pinta o sete, faz o que quer, e depois se talvez ele for casar, se ele for resolver casar com alguém, aí sim ele vai batizar. Mas se não, até aí tá tudo certo. O que de fato para Deus não está. Nem aquele que jogou fora o que errou, e nem esse que está fazendo essa barganha com o batismo, ou não dentro da congregação. Que aliás acontece com esse batismo, essa barganha, essa situação, várias coisas. Por exemplo, do casal que muitas vezes não está vivendo bem, o casamento para Deus já acabou faz tempo, mas a aparência de casado para a instituição é o papel, mas Deus ali já tem agressão verbal, ali já tem agressão física, e aí ele fica casado até o primeiro que errar. O primeiro que errar perde a liberdade e esse continua com liberdade, às vezes até sendo o mais errado diante ali dessa situação de casamento, mas ali aquele que errou vai acabar saindo porque, né, ficou insuportável para ele, então ele pede o divórcio e esse que é o que perde a liberdade. Então acontece tudo esse tipo de situação. E muitas das vezes, irmãos, existe por causa de tudo isso aquele dois pesos, duas medidas, acepção de pessoas. São famílias. Eu recebi relatos, irmão, de pessoas dentro da família, de ancião muito conhecido, que filhos faziam o que queria e depois casou, né, ou e ficou tudo certo, né, e nunca teve essa disciplina, nunca tiraram a liberdade, e tem mau testemunho por aí que a gente sabe, a gente ouve, nunca perderam a liberdade, né, e algumas pessoas com dinheiro também, muitas das vezes, tem mais facilidade em ficar dentro da igreja, algum músico, algum jovem, sem julgo das pessoas, porque ele é favorecido de alguma forma. Então isso tudo é muito complicado, mas essas coisas acontecem, e não é só na congregação, outras denominações tem julgo desigual, ou situações de impunidade, injustiça. Mas o que a gente mais está falando aqui é essa situação de pessoas que ouviu falar de Cristo na igreja, né, dentro da igreja, na congregação, ele tem essa oportunidade, não quer viver Cristo na vida dele, ele pode viver o que ele quiser lá fora, passar o que ele quiser lá fora, e enquanto ele não é batizado, está tudo certo. Ou seja, essa pessoa está negando a Cristo, porque realmente quem é batizado, quem quer viver, quem aceitou Cristo na vida dele, ele quer ser batizado. Ele quer ser batizado, porque isso entrou no coração de certa forma, mas não, nós temos os testemunhados, um dia Deus chama, vai lá no batismo, na verdade essa pessoa está negando a Cristo. Essa barganha que muitos fazem na congregação, vou deixar para batizar depois que eu fizer de tudo. O julgamento desse rapaz mesmo, que alguns fizeram, né, o julgamento do ato dele não está errado, né? Não está errado as pessoas observarem isso. Mas alguns que lá estavam defendendo, por que não defende os pequenos? Por que não defende os que não são youtubers ou da mídia? Por que não vai lá defender, esse irmão aqui, tá sem liberdade há 20 anos. Esse jovem aqui já não é mais jovem. Ou um senhor, tá sem liberdade até agora. E aí estão defendendo aqueles dois, né? Porque eles foram lá, porque não é batizado ainda. Outros, não, porque não pode julgar mesmo. É incrível isso, né, irmão? Mas essa situação é incrível, porque quando é de outra igreja, que já é batizado, aí tem até, viveu certas coisas lá, aí tem a situação de ir para a congregação, passar por um rebatismo e fica tudo certo. Às vezes a pessoa lá já aceitou a Cristo, já sabe que Cristo morreu pela vida dele, conheceu, fez até escolinhas ou situações antes de batizar ali, que é aprender sobre graça, sobre Cristo, e a pessoa da outra denominação tem uma chance ainda de batizar na congregação e ficar tudo certo na vida dele, às vezes até conseguir um ministério. Quando na verdade, a verdadeira fé não está em templos, em sistema algum, mas é em Cristo Jesus. Mas o sistema às vezes cria tudo isso, o sistema cria essa mudança na vida da pessoa. E é por isso que eu estou aqui para você. Não é para denegrir a imagem da congregação, mas é para que você adquira esse conhecimento. Estaremos aqui amanhã no Instituto Medita Fé para a Ceia do Senhor. Você que é de Londrina e região pode vir, né, aqui para a Ceia do Senhor, que será pela manhã, às 10h15 da manhã. Espero encontrar com vocês ali. Paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo vídeo.